Atenção escola, essa é a segunda parte do quadro Conectar-te. E vamos continuar a conversa que apresenta a carreira profissional da atriz Adriana Brito e, em paralelo, o percurso artístico da Companhia no Escuro, sua criação e seus espetáculos. Então, Adriana, vamos continuar nossa conversa? A CIA de Teatro no Escuro iniciou na Escola Técnica Federal, a antiga Escola Técnica, hoje o IF, dirigido pelo Sandro de Lima. Era um grupo só de meninos. Então tinha o Lázaro Twin e o Hélio Frois, que até hoje estão na companhia. E tinha também o Michael, Mackenzie Lisita, Pedro Plaza. E aos poucos foram entrando as meninas. Logo depois da direção do Sandro de Lima, quem entrou para a direção da No Escuro foi o Reginaldo Sade. E aí entrou a Marta Guiar, a Vanessa, a Rita Alves, ficou um tempo também na No Escuro, Isabela Nascente, aí eu entrei e depois a Eliana Santos. Hoje somos 6, né? 3 homens e 3 mulheres, né? Hélio, Abílio, Twin, eu, Eliana, Isabela. Eu entrei num período que a Vanessa, ela precisou ficar um tempo afastada e eu entrei para fazer uma oficina do Moacir Chaves, do Rio, que veio e a gente foi costurar um espetáculo chamado Melodia para Ti. E aí a minha função era costurar o espetáculo e repassar para a Vanessa quando ela ficasse boa. E aí eu participei desse processo e costurei as cenas, participei da oficina e aí quando a Vanessa voltou, eu passei para ela, eles apresentaram Melodia. Eu lembro que na época o Rodrigo Assis fez a iluminação. Eu me aventurei a fazer a sonoplastia e eu fui ficando no grupo, aí não saí mais. A Marta, nesse período, mudou para Brasília e pediu para eu substituí-la no seu Palácio Conta Histórias. E aí realmente eu fiquei definitivamente, não saí mais. O Seu Palácio é um espetáculo itinerante feito no Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, que conta a história dos primeiros governadores de Goiás. Então é um espetáculo muito interessante. Eu, como historiadora, assim, apaixonada no Seu Palácio Conta Histórias. E aí a gente começou a apresentar e eu não saí mais, aí fiquei até hoje. Então esse foi um pouco da história, né, do início da No Escuro e a minha entrada no grupo. Você vê um grupo de teatro que tem 25 anos, né? E nós temos um espetáculo, O Cabra que Matou as Cabras. Ele tem 18 anos, a mesma formação, o mesmo elenco, 18 anos. Então, assim, a gente tem um grupo que para nós é um grupo assim de teatro, de grupo de teatro, que a gente admira muito, que a gente gosta muito, que é o Galpão de Belo Horizonte. E eles são nossos amigos e a gente está sempre em contato com eles e a gente aprendeu muito com eles sobre criação coletiva. E na No Escuro, né, nesse processo de criação coletiva, a Isabela Nascente trouxe o boneco para a companhia, né? Ela fez um curso em Belo Horizonte com o Giramundo, né, com o mestre Álvaro, e aí ela trouxe para o grupo, né, essa construção do boneco e a manipulação do boneco. Então, nossa primeira montagem, né, foi um Vila Mariotti, meio que em quadros, que a gente apresentava na Oficina Cultural Gepeto, né, que inclusive é a sede da No Escuro, fica na Oficina Cultural Gepeto. E aí a gente começou a trabalhar a manipulação, formas de animação, né? Depois veio o Envelopes, que é a história do carteiro Lopes, né? Então a gente trabalhou aí uma manipulação também de bonecos manipulados, que a gente não aparecia, os manipuladores não apareciam, né? Eles ficavam escondidinhos, mas o boneco aparecia, né? E bonecos de luva, bonecos de mesa, né? E o áudio gravado. Então nós não precisávamos falar o texto, já estava gravado e o boneco aparecia. Eu tive assim a honra de fazer um curso em Belo Horizonte com o Pigmalião, que para nós também é uma referência no boneco. Fizemos intercâmbio com eles no Palco Giratório em 2015, que a No Escuro circulou com o espetáculo Plural e O Cabra que Matou as Cabras, né? E aí a gente pôde conhecer outros grupos de bonecos, como a Catibrum, que a gente também conheceu em Belo Horizonte, o Pigmalião, né? O Giramundo. Então, assim, para nós, assim,
E outros grupos também, inclusive do Sul, né, que nos ajudaram muito, grupos muito conhecidos e que nos ensinaram muito também, né? Paulo Fontes, que também para nós é uma referência, veio para Goiânia para dar uma oficina para a gente, para montagem do Plural, que foi o nosso próximo espetáculo. E no Plural, que nós tivemos aí o cuidado da iluminação do Rodrigo Assis. O Rodrigo, inclusive, publicou um livro contando a trajetória e o processo de montagem e de construção da iluminação desse espetáculo, do Plural, né? Com as miniaturas, um trabalho minucioso e maravilhoso que o Rodrigo fez, né? Com a direção da Isabela Nascente, com a ajuda da Rô Cerqueira, que é do Rio, que é a esposa do Hélio, que também trouxe a ideia do crochê para o espetáculo, para os bonecos, né? E que foi maravilhosa, ela é maravilhosa. E aí nós começamos esse processo em cena, eu, a Eliana Santos e o Abílio Carrascal. E aí nós começamos a trabalhar essa manipulação do boneco de mesa, onde nós contracenávamos com o boneco. Então, dessa vez, nós aparecíamos e nós fazíamos parte daquela história, né? E a gente podia conversar com o boneco e o boneco com a gente. E como eu manipulo a Maria, né? Então, a Maria hoje, assim, ela é minha filha, né? Minha filha Maria. E então, a gente trabalha ali a manipulação, o contato físico, né? A experiência de conversar com o boneco, de triangular, do boneco olhar para a plateia, olhar para a gente, né? Essa forma gostosa também, uma história maravilhosa que conta a história das mulheres da zona rural que querem ir para a cidade grande aprender a estudar, aprender a ler, né? E nesse formato, as histórias são reais. Nós pegamos 3 histórias de 3 mães, né, de componentes do grupo, a mãe do Abílio, a mãe do Twin e da Isabela, e aí nós costuramos a história delas ali, no plural, né? A gente conta a história e elas participam, elas gravaram áudio, então assim, foi muito emocionante a estreia do Plural, que elas puderam estar na plateia, puderam assistir, né? E muito emocionante também na circulação do palco giratório, porque muitas mulheres se identificaram com essa história, encontramos muitas Marias por esse Brasil afora, né? E foi maravilhoso. Então foi uma experiência, para nós, foi grandiosa, grandiosa conhecer tantas mulheres maravilhosas, tantas Marias fortes, maravilhosas, determinadas. E aí, na pandemia, a gente já tinha um projeto, Isabela já tinha um projeto também, né, do Barbas, né, do espetáculo Barbas. Só que como impossibilitou na pandemia de nós apresentarmos, nós montamos, né, uma websérie. Então nós dividimos, nós gravamos o espetáculo, né, e aí a gente pôde fazer em capítulos, né, e pôde apresentar nesse processo aí que nenhum artista pôde apresentar, né, nesse período tão triste aí para nós, né, nesse período da pandemia, mas que pudemos também aí nesse processo estrear esse espetáculo, né? E é claro, a gente insere boneco em todos os espetáculos lá no escuro. No Cabra que Matou as Cabras tem boneco, né? No Pitoresca tem boneco, tem uma índia no tamanho normal, né? Que conta a história também, que é maravilhosa, né? Que a gente tem aí também exemplos maravilhosos. O Duda veio para ajudar na construção desse boneco, que é um boneco de espuma e uma boneca que você olha para ela, você não acredita, sabe assim, é uma boneca, mas não parece boneca, né? E ela está no Pitoresca e ela conta a história, né, da aldeia, da tribo dela. Em processo, o Marcos Fayad também ajudou muito a gente nesse processo de pesquisa indígena, né, de aldeias. Não vou deixar de falar também de alguns outros espetáculos, como o Gato Negro, que nós usamos boneco também, né? E aí o boneco, nós usávamos ele em alguns pontos do espetáculo. E agora, esse ano, nós transformamos o espetáculo com a direção do Hélio Frois, né, em curta-metragem. E uma das características da No Escuro é isso, né? Além da criação coletiva, é o boneco e a música ao vivo,
né? Nós tocamos, nós cantamos, né? E uma coisa também que para nós é muito importante e importante para os grupos de hoje, né? Essa coisa de você poder apresentar na rua, você poder apresentar dentro do teatro, na caixa cênica, né? Em lugares alternativos. Isso possibilita uma circulação maior do espetáculo, né? Sendo assim, a gente pode viajar mais e participar de outros projetos, né? E isso possibilita a gente de estar em outros estados também. A No Escuro, ela teve essa oportunidade de apresentar em todos os estados brasileiros. Então, para nós é uma honra poder assim conhecer nosso Brasil, né? Os estados, as capitais, o interior, né? Fizemos o interior goiano. E foi maravilhoso, maravilhoso. Tem um outro espetáculo da No Escuro também, que foi dirigido pelo coreógrafo Henrique Rodovalho. O espetáculo Preciso Olhar. Então, esse espetáculo para nós foi muito interessante com esse olhar do Henrique Rodovalho, né? Tão conhecido na Quasa. E aí surgiu essa oportunidade. E foi muito bacana, porque a gente pôde falar de nós mesmos, né? Aquele olhar para dentro, né? E era muito legal falar. A plateia confundia um pouco, assim, é você ou é o personagem que está falando, né? E aí, assim, as coreografias, os instantes também ali. Ele foi um excelente diretor, é um excelente diretor. Foi muito bom trabalhar com o Henrique. Aprendi muito com o Henrique Rodovalho também. Bom, temos aí um trabalho que é o Vila Mariotti, que está no Amazon Prime. Então, quem quiser assistir, tá, gente? É uma minissérie, tá? De bonecos. Então, vocês estão super convidados, tá? A assistir o Vila Mariotti, dirigido pelo Hélio Frois, com a produção da Balaio Produções, que também são nossos grandes amigos, né? Fizemos aí todo gravado no setor Pedro Ludovico, ali em volta da Oficina Cultural Gepeto, tá? Então vale a pena vocês conhecerem esses personagens. Então, Vila Mariotti. E quem quiser seguir a No Escuro, conhecer o repertório da No Escuro, gente, estamos no Instagram, tá? Cia de Teatro No Escuro. Acompanhem, tá? Todos os nossos espetáculos, né? Facebook também tem Cia de Teatro No Escuro, tá? Então, não deixem de nos seguir. Bom, sigam e vejam os espetáculos da No Escuro no YouTube, tá? Então tá No Escuro. Então você pode colocar lá de novo, Cia No Escuro, NU, tá, gente? Muito obrigada e eu vejo vocês lá. E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa, com muita arte para vocês.